Mundial da Conscientização do Autismo, a gente trouxe aqui na Puppet Mônica, que é cliente e amiga, para falar um pouquinho desse tema com a gente. Vamos falar primeiro de como a gente se conheceu, contar nossa história. Eu, na época, já com 2 filhos, sem planos nenhum de engravidar, 2 meninos. Cata cheia de planos de engravidar. Da minha primeira. Da primeira, de Manu. E aí a gente se conheceu um pouquinho antes disso e conversamos. Ela contando os planos dela e eu bem despretensiosa, porque na minha cabeça a minha fábrica estava fechada, o processo estava encerrado, né? Eu engravidei acho que um mês antes acho que uns 20 dias antes de Catarina. E aí pra mim foi aquele susto e pra ela a comemoração de Manu, né? As meninas, a gravidez foi passando, foi evoluindo. Descobriu que era uma menininha. Descobrimos que era dois meninos. Eu descobri que era uma menina, ela descobriu que era a Manuela e começamos a compartilhar ainda mais. Íamos fazer ultrassons juntas, íamos várias, por sinal. Nos reunimos para um lanchinho, aquela vontade, desejo de comer, comemos muito na gravidez. Aproveitamos muito. Mas, e aí as crianças nasceram. E aí começou as mamadas de madrugada, aquela mensagem no WhatsApp, e aí, tá acordada 3 da manhã, e a outra amiga também acordada, e resolvemos criar um grupo. Criar um grupo no WhatsApp, né? E o grupo foi a Mamãe do Calçadão, né? Que muita gente já conhece, que virou bloco de carnaval. Virou até bloco de carnaval. E que virou uma grande corrente de apoio e de ajuda de um grupo de amigas que se apoiam mutuamente e que viraram amigas e irmãs durante todo esse período. Mas aí Laurinha desenvolveu normal, sentou na hora certa, deu os primeiros passinhos na mesma época que as meninas, então tudo um desenvolvimento totalmente normal. E não se enxergava nada de diferente Laurinha, né? Não tinha nada de diferente Laurinha. A gente, a parte de andar foi igual. Foi igual, sentar foi igual. A introdução alimentar foi igual, então tudo dentro da normalidade, dentro do esperado. Na introdução alimentar teve mais facilidade. Do que várias, né? Inclusive Manuela. Exatamente. Mas aí começou a chegar lá pelo 1 ano e meio e foi a época das primeiras palavrinhas. Manuela bem precoce, por sinal. E as outras crianças, cada uma no seu tempo, entre 8 meses de Manuela e 1 ano e meio das outras crianças, cada uma no seu tempo falar as primeiras palavrinhas. E aí a gente se reunia, a gente ia almoçar, a gente ia se encontrar e vinha uma e falava que veio o papai, que veio a mamãe, que veio cada palavrinha nova, e eu me perguntava, e agora? Que Laurinha não tá falando, né? Quando é que eu tenho que começar a me preocupar? E naquela época foi que eu comecei a me preocupar. Então, mas cada criança tem seu tempo, né? Mas eu acredito muito nisso, Cata, que cada criança tem seu tempo, o tempo da criança também tem que ser respeitado. Mas existe uma coisa muito importante chamada dos marcos, que são os marcos de desenvolvimento. Então a criança tem um limite ali aceitável de quando se deve procurar ajuda. Eu acho que o grande questionamento na época foi, será que eu já tenho que procurar ajuda? Será que Laura com 1 ano e meio a gente vai conseguir enxergar alguma coisa? E aí foi quando as redes sociais me ajudaram novamente, né? E aí eu comecei a procurar Dr. Google, e naquela época já tinha mais algumas características, né? Faltava apontar. A Aurinha não apontava porque ela mais gostava. Eu lembro um dia que a gente estava no shopping e você disse, mas como assim, Mônica? Que quem não convive e não tem esse contato com o mundo autista, pra Mônica era novo e pra mim também era novo. A gente não sabia o que era isso. Eu dizia, como assim ela não consegue apontar? Porque na realidade a gente tá muito acostumado com o que a gente escutava ver nos filmes, né? A gente escutava falar, eu até escuta assim um pouco, porque o Messi ele é autista, apesar de nada tá comprovado. Porque o Beethoven, o grande musicista, talvez como uma forma de consolar sobre os gênios, as genialidades, e apontam eles como autistas. E na realidade, a realidade não é aquela, nem um autista severo e nem aquela coisa mais séria. Existe um grande mundo, por isso que mudou a nomenclatura mundial e transformou tudo num transtorno do espectro autista, né? Os americanos fizeram isso para que o autista severo e as crianças que estavam com características do TEA tivessem o mesmo acesso ao mesmo tratamento. Eu até comentei com ela, e estudando um pouquinho sobre o tema para falar aqui com vocês, vi uma entrevista de uma mulher que ela aos 53 anos foi diagnosticada com... Diagnosticada é a palavra? Será? Diagnosticada. Diagnosticada com autismo. Então, assim,
ela passou a vida toda tendo essas dificuldades. Tendo né? as dificuldades, exato. As dificuldades existiam desde... Tenho certeza que as dificuldades existiam desde muito cedo. Ela deve ter tido dificuldade para falar, ela deve ter tido dificuldade para se relacionar, para expressar os sentimentos dela. E aí, naquela época, não existia a cabeça que se tem hoje, a abertura que se tem hoje, e o diagnóstico, e os estudos, e o avanço da medicina como que se tem hoje, para entender o que era o autismo e para conseguir diagnosticar ela. Por isso que eu fico muito triste de escutar que uma mulher foi diagnosticada com 53 anos de idade. E detalhe, essa mulher que eu vi no vídeo, ela era mãe. E ela estava falando assim, de uma forma... Mas é isso que nós, mães de autistas, procuramos, Cata. É que eles se tornem pessoas de alta funcionalidade. É esse o nosso objetivo, é esse o objetivo da terapia. É que eles tenham uma vida normal, que eles possam frequentar uma faculdade, que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho, que eles possam ter uma vida normal. Eu, graças a Deus, naquela época, talvez por ter balizado a Laura, o tal do comparar, que não se deve comparar uma criança a outra, mas eu balizei Laura pelas mamães que estavam lá junto comigo, né? A gente tinha lá 20 e poucas mamães, e as 20 e poucas, os filhos estão falando, estão desenvolvendo, e eu, poxa, a Laurinha não tá falando, e agora? Aí veio aquela pulga enorme atrás da orelha, né? E aí, como foi? Conta pra aquelas mães que querem saber como é que elas vão atrás disso, se elas estão sentindo isso. Mãe tem aquilo no coração. Tem aquilo no coração que estava errado, e foi na época que a rede social me ajudou mais uma vez, né? Eu comecei a buscar informação e achei na internet um Instagram de uma mamãe chamada Um Autista na Flórida, que é a mãe da Bebela, e que me ajudou muito, muito na época. E o principal que ela disse pra mim, que eu acho que toda mãe deve ter isso com você, foi o que ela falou: não espera. Se tu tá em dúvida, não espera. E aquilo foi fundamental, quando ela disse não espera, que foi o momento certo de procurar ajuda. Eu ligava para o consultório da Neuro, a Neuro não tinha agenda, mas a gordinha não precisava, minha gordinha, porque eu chamo Laura de gordinha, a gordinha não merecia essa resposta de não ter agenda. Eu lembro que você disse, né? eu vou conseguir um horário nessa agenda, então eu batia na porta. A fono dela, que é maravilhosa, que é hoje meu pilar no tratamento de Laura, que é a Adriana de Carli, chora nunca chora. A Adriana é a mesma coisa, ela é uma médica super requisitada. Na porta. Mexeu muito com a gente na época, né? A gente se recolhe no luto e existe no chão, cara. Ninguém quer dizer a você que a gente quer. A gente sonha com a gravidez, né? A gente sonha e a gente não espera na gravidez, a gente idealiza a gravidez, a gente idealiza a gestação, a gente se prepara, a gente prepara o quarto do bebê, a gente prepara o nosso corpo, a nossa mente. Exato, a gente sonha. Faculdade de quê? De que eu quero minha filha assim, assado. Ninguém vai no supermercado escolher um filho e bota dizer, eu quero que ele tenha o cabelo do pai, ele tem os olhos da mãe, ele tem as características de personalidade do avô e eu quero que ele seja autista. Ninguém escolhe isso pro seu filho. Mas é a condição. Então o que Deus preparou. Então é importante também falar que o autismo, ele não é doença. E é difícil aceitar isso, que não é a doença, é a condição. É a condição da minha filha e é o que a gente tem que aprender a conviver. Na época foi muito difícil. Foi muito difícil o dia do diagnóstico. Quando a médica virou pra mim e disse... A primeira consulta da médica, ela virou pra mim e disse assim: você veio no consultório escutar que sua filha não tem nada, eu não posso lhe dizer isso. O que é, eu não sei. Então vamos começar a tratar. E aí começou. Já naquela época, Laura, com menos de 2 anos de idade, graças a Deus, e graças a Deus por não ter esperado, que aí começou sessões de fono, de TO, psicomotricidade e um caminho longo de terapias. E eu toda esperançosa ainda, sem diagnóstico fechado. Na época me recolhi muito num luto próprio, porque existe um luto do diagnóstico. Eu saí do grupo, tu lembra? Eu saí de toda a rede social, saí do grupo, me isolei das amigas, não falava no assunto. As amigas perguntavam, eu não conseguia falar. Na casa também foi difícil? Muito difícil, muito difícil. Eu tenho um filho que na época tinha 13 anos, hoje ele tem 15. Então, para ele aceitar que a princesinha dele tinha alguma coisa de diferente, foi muito difícil. Para o meu marido aceitar, foi muito difícil. Para todo mundo é difícil. Para se abrir foi difícil. Para se abrir foi difícil. Para conseguir falar foi difícil.
E a primeira vez a médica foi isso que a gente escutou. Não sei, não vou esperar, não vou pagar para ver. Vamos tratar. Mas vamos tratar como se fosse. Como se fosse. Foi exatamente isso que ela fez. E aí a gente saiu de lá, assim, com vontade de mudar o mundo, de revirar tudo e conseguir tudo de melhor que tinha pra gordinha. E começamos a tratar. Passou o tempo e eu volto toda feliz e satisfeita pro consultório, né? Ela conseguiu desenvolver, Laura já conseguia apontar, Laura já conseguia, ela fixava o olhar. E aí eu cheguei toda satisfeita e a médica disse, ótimo, graças a Deus. Ela desenvolveu dentro do que a gente esperava, dentro do espectro. Então ali ela fechou o diagnóstico de Laura. E continuamos, porque não pode parar. E lá foi um baque de novo? Foi um baque de novo, porque na realidade, eu não sei se foi um baque de novo, porque acho que fechou e fortaleceu aquele ciclo do luto, do que é aquilo. Nessa época eu já entendia, já tinha estudado, já tinha lido tudo que eu podia sobre o assunto, já tinha visto todos os vídeos na internet. E tem muita gente legal na internet aí que ajuda muitas mães e me ajudou. A gente é uma aldeia, né? Exato, a gente é uma grande aldeia de autoajuda e eu não posso criar a Laura sozinha, eu preciso de todo mundo. Que a gente tá aqui hoje para repartir com vocês essas angústias, tudo. Tá aqui para falar para aquela mãe. Você pode até perguntar o que é que você ganha com isso em estar se expondo ou expondo a sua filha. Eu ganho que talvez aquela mãe que está escutando e que está em dúvida. Será se é, será se não é, será se minha filha pode ser ou não ser. A única coisa que eu tenho que falar para essa mãe foi o mesmo que eu ouvi. Não espera. Não espera. E se você não tivesse ouvido isso de uma rede social... Eu talvez ia naquela, cada criança tem seu tempo e não é por aí. Cada criança tem seu tempo dentro dos marcos de desenvolvimento e dentro do que se espera para aquela idade da criança. E que se não for um autismo ou alguma outra coisa... Está sendo tratado, está sendo cuidado, está sendo estimulado. E existe uma coisa muito importante que é a intervenção precoce. É cientificamente comprovado a plasticidade dos neurônios, as ligações e conexões que podem se fazer e se refazer. Então, eu digo assim, que tem um prazo ali que você pode dar um pontapé e sair correndo e talvez aquela criança que talvez tivesse só um pequeno atraso de linguagem, um pequeno atraso de desenvolvimento, um pequeno atraso de se relacionar socialmente, aquele start pode ser refeito. Eu acredito muito nisso, a ciência está aí para comprovar isso. E hoje, Laurinha, com quase 4 anos, como está sendo o tratamento dela? Como está sendo na escola? Ela tem uma escola diferenciada? A escola é uma escola... Não, graças a Deus ela está numa escola totalmente inclusive, que aceita. Hoje a turminha dela da escola foi linda, toda vestida de azul, lindo. E aí ela faz todas as terapias, tem todo o acompanhamento, ela faz fono, ela faz TO, ela faz psicomotricidade relacional e ela faz o ABA, que é uma coisa muito importante de se falar, que é o que lá fora, a gente foi lá fora com ela, a gente foi buscar o que de melhor tinha e viu que aqui se tem muito bem e eu quero agradecer muito a fono dela, me emociono de falar. Ela hoje é apontada na Clínica Mar. É importante falar, Cata, na clínica que Laura está, ela está na Clínica Mar de Adriana de Carli, e a gente foi lá fora para tentar ver o que de lá estava se fazendo e eu vi que aqui ela tem acesso a um tratamento maravilhoso. Laura faz a análise do comportamento aplicada, que é o ABA, que é o que de ideal se deve ter para o tratamento do autismo. E as terapeutas vão na minha casa, são 2 horas por dia de ABA em casa, mais o que ela faz na clínica de sessões de fono, TO e psicomotricidade. E eu acredito que o resultado está aí, não tem segredo. É aquela coisa do água mole e pedra dura, tanto baixa até que fura. A gente tem que furar os neurônios dessas crianças, a gente tem que furar as ligações do cérebro dela para que consigam se reconectar e consigam se desenvolver da melhor maneira possível. Laura é uma criança que, graças a Deus, muita gente olha e fala, não parece, né? Tu já escutou algumas pessoas dizendo isso, né? Várias pessoas dizendo isso, né? Não, Laurinha não tem nada. Não tem nada, e graças a Deus que é isso a minha intenção. É que olhem pra Laura e não consigam enxergar, mas tá lá. Tá lá,
tá lá no cantinho dele, vai sempre ter um espaço nela e na minha vida, e a gente vai sempre tentando buscar e quebrar os desafios que o autismo traz para que ela consiga se desenvolver. E o médico ideal, o médico certo é o médico que você confia. A neuro certa é a neuro que eu confio. A fono dela que é a fundo que eu confio, então é para esses médicos que eu tenho que ir atrás, é nisso que eu tenho que me focar. Você vê isso é que eu me foquei. E quanto ao custo desse tratamento, a gente sabe que hoje, como é que é acesso a esse tratamento? É muito difícil, é um tratamento caro, a gente teve que ter uma briga séria contra o plano de saúde, eu sou advogada e entrei e mergulhei de cara no processo dela. As mamães do Calçadão novamente me ajudaram, que foi toda uma rede de apoio das mamães envolvidas, as mamães advogadas do grupo envolvidas em ajudar, o que a gente pode fazer e ajudar. Inclusive no apoio emocional, porque não é fácil você trabalhar no processo que é a sua filha. Você está falando, você está escrevendo sobre a sua filha. E o judiciário cada vez mais está entendendo que é um direito da minha filha. É uma coisa, estamos falando em reforma da Previdência. Eu não quero que minha filha seja beneficiária da Previdência, eu quero que ela esteja no mercado de trabalho. Eu quero que ela trabalhe e contribua para a Previdência, é isso que eu quero. Eu quero que ela seja inserida no mercado de trabalho. Mas não é fácil, porque graças a Deus a gente tinha um seguro de saúde que a gente pôde acionar e pôde conseguir judicialmente o acesso ao tratamento de Laura. Não é barato, cara, é muito caro. A gente foi para fora do país para poder tentar lá fora ver o que tinha de melhor e trazer para cá. Isso é todo um investimento, né? Não é despesa. Eu brinco que o autismo ele não tem despesa, ele tem investimento. Investir em filho é o dinheiro mais bem pago que a gente pode investir no mundo, né? Mas tem mães, eu tenho um grupo de WhatsApp de mães de crianças especiais que é muito difícil. São mães que nem todo mundo tem, são mães que estão lá buscando lá um diagnóstico, um tratamento há 4 anos. E não tem acesso ao diagnóstico inicial. E esse é o pontapé inicial para se ter acesso às terapias. É de cortar a alma e cortar o coração. E para essas mães, a gente se dá a mão, a gente se apoia. Como domingo a gente vai se apoiar também, né? Domingo todo mundo vai na caminhada, tá? Na avenida. A gente ali se apoia e hoje a gente se apoia. E hoje a gente entra na casa das pessoas e bate na porta e fala, a gente existe. Aqui somos 2 milhões no Brasil. Nos Estados Unidos a gente está falando de um número que choca. De 1 a 64 crianças. A cada 64 crianças tem traços de autismo. Não tem diagnóstico fechado, mas tem traços de TEA. Ou tem ausência da linguagem, ou tem a falta de interação social, ou falta o olhar. Laurinha nunca faltou o olhar. Também nunca teve movimentos repetitivos, ela nunca teve. Mas são lá os traços que as mães devem se ligar e devem se preocupar. Quando que eu tenho que começar a buscar ajuda? Acho que para mim esse é o meu dilema, é o meu lema principal. Achou que está diferente, então vai atrás. É muito difícil para gente que consegue ter um acesso ok, para muitas mães não. E por isso que o dia de hoje é muito importante, para que todo mundo saiba que a gente está aqui e que a gente precisa, essas crianças precisam de diagnóstico, essas crianças precisam de tratamento, essas crianças precisam de terapia. Elas precisam estar incluídas na sociedade. A gente vê tanta coisa acontecendo, né, hoje em dia. As crianças, os adolescentes da gente doentes psicologicamente, depressivos, ao ponto de externar e cometer loucuras. E tem um grupinho lá que podia ensinar tanto, né? Tem um grupinho lá que tá aqui para dizer assim, eu sou diferente, mas você precisa de mim. Você precisa. Ninguém é igual para ninguém. Você tem uma cor de cabelo, eu tenho outra, você tem os olhos, eu tenho outra. Laurinha é diferente de Manuela. Laurinha é diferente de todas as crianças da idade dela, mas ela é única. E ela precisa ser enxergada na sociedade, como ser humano, como cidadã, e precisa estar ali, para todo mundo escutar. E isso não é fácil, essa não inclusão, é fácil. Né? Eu tenho a minha filha mais velha, Manuela, e que Mônica com Laurinha eram amigas desde sempre, e é difícil para Manuela. É difícil entender por que eu vou brincar com a minha amiga que não fala.
O que é que essa minha amiga não chora? Não. Mas Cata, elas são duas crianças de 3 anos de idade em que querem trocar, uma tá com um brinquedinho, a outra tá com outro, e muitas vezes a Laura não tem o que dar pra Manuela agora, mas a gente tá lá junto, a gente tá sentando junto com elas, a gente tá ensinando elas a brincarem juntos, ensinando como que Laura pode também participar daquela brincadeira, né? Essa semana o Maurício de Souza fez uns quadrinhos, uns filminhos falando sobre o André, que é o personagem dele, né? E ele fala, numa das tirinhas do Cebolinha fala disso, ele vira pro André e faz: André, brinca comigo, e o André tá lá no mundinho dele, né? E a Mônica tem que explicar pra ele, ó, na realidade, como eu tento explicar pra Manuela, Manu, na realidade a Laurinha talvez não vai lhe voltar verbalmente o que ela quer, mas ela tá aqui e vamos tentar brincar, vamos tentar introduzir, vamos tentar estar junto para que ela cresça entendendo que Manu é de uma forma, que Laurinha é de outra, que a outra criança é de outra, mas que todas elas são especiais da mesma maneira. Manu é especial para você como Laura é especial para mim. E toda criança é especial. Então, deixa eu preocupar dessas mães que não têm condições de ter um plano de saúde, que ela mora no interior, que não tem acesso. O que é que ela pode fazer? Cata, na realidade é uma situação bem difícil. Essas mães, elas devem procurar a Defensoria Pública do seu estado. Se elas tentaram ter consultas médicas e não conseguiram, elas devem procurar a Defensoria Pública, elas devem procurar a porta do fórum, elas vão na porta do gabinete do juiz, elas vão na porta do desembargador, ela bate na porta do prefeito, ela grita, ela bate na porta do presidente, mas ela tem que entender, essas pessoas têm que entender que nós existimos e que a gente precisa, o Estado ele tem a obrigação de fornecer o tratamento para todo mundo, ele tem a obrigação de fornecer um tratamento de qualidade. O ideal é que todas as crianças tivessem acesso às terapias corretas, mas se no teu estado, na tua cidade, não tem a fono, não tem a TO especializada, não tem o APA, não espera, vai lá, procura a fono que tem, tenta conversar com a professora, tem muito vídeo legal na internet. Tem um médico brasileiro que mora nos Estados Unidos chamado Dr. Carlos Gadia, que ele fala que se você só tem 1 hora de tratamento por semana, treina os pais. Porque a gente consegue também fazer muita coisa em casa. Tem muita gente legal, tem muito canal legal na internet que ensina que fala sobre o assunto, que ensina técnicas de brincadeiras, e às vezes eu passo um pouco para as meninas, né? Às vezes no grupo da gente eu passo. Tem um Instagram bem legal, como é o nome dela? Maíra Gaiato, que é um Instagram muito legal. Tem muito Instagram legal na internet, até é complicado falar só um ou outro, mas se você colocar lá #autismo no Instagram, você vai achar muita gente legal, de muito conteúdo, com brincadeiras, com coisas que servem para minha filha atípica, como serve para Manuela, para neurotípica. Várias vezes eu fiz atividades com Manuela, que eram atividades de Laura, entendeu? E essas mães que estão aí, que não têm acesso ao tratamento, eu só digo uma coisa para ela: grita, vai pra rua, vai domingo pra avenida, vai gritar e vai dizer: ó, eu existo, eu tô aqui, minha filha tá aqui, eu quero respeito e quero e exijo e tenho direito ao tratamento. E não desistir, porque é um caminho muito longo pela frente, mas é um caminho possível, né? É possível e a gente vai conseguir. Hoje é dia 2, dia de todo mundo vestir azul, tanto que eu pedi, todo mundo tá de azul, as amigas estão de azul, a escola tá de azul, a gente tá com o símbolo do autismo no peito para dizer para todo mundo: ó, a gente precisa que a sociedade entenda, dê as mãos, se unir para que a gente tenha nossos filhos no mercado de trabalho, a gente tenha nossos filhos nas escolas regulares e nas escolas especiais, que a gente tenha bons médicos, que a gente tenha gente focada e ligada nesse assunto. Se todo mundo entendesse o que o autismo tem muito mais a dar do que a receber, a gente vive numa sociedade diferente, né? E que se a escola do seu filho, por exemplo, a escola da minha filha, ela não fez nada, da minha mais velha, não fez nada do dia do autismo. Então, assim, eu acho que você bate lá, vai lá na porta e diz:
oi, vamos fazer alguma coisa? Foi o Vamos que fazer... você fez na escola de Manu hoje, né? Levei tinta para pintar lá e disse para a professora para falar um pouquinho sobre o autismo com as crianças, porque eu acho que é importante isso que a gente falou. Eu tenho que ensinar a Manuela a ela conviver com pessoas diferentes, mas a escola também precisa fazer isso. Então, acho que vale a pena você, que falou, essa mãe que tem um filho que não tem, a gente também precisa gritar. A gente não quer ser apontado na rua, sabe, Cata? Porque eu quero conviver normalmente, como a Manuela não deve ser apontada, a minha também não deve ser apontada. Quando você estiver passando no shopping e ver aquela criança se batendo no chão, não aponta não. Se tu tiver a oportunidade, tenta ajudar, vira lá pra mãe e fala assim, mamãe, deixa eu segurar tua sacola, então quando tu tenta acalmar teu filho, não julga, porque tu não sabe quem tá ali. Tu não sabe o que aquela mãe tá passando, tu não sabe o que é que aquela família tá passando com aquela criança pra tentar. Pode ser um episódio de birra? Pode, criança faz birra. Pode ser uma criança especial? Pode. Mas seu dedo não deve apontar. Seu coração tem que estar pronto pra ver, pra enxergar e pra receber tudo da melhor maneira possível. E eu sempre digo assim, é tão legal assim que todo mundo entendesse que o diferente é muito necessário e que apesar de sermos todos diferentes uns dos outros, nós somos iguais nos direitos, nós somos iguais nos desejos, no amor, na vontade, na inclusão, no espaço da sociedade, né? Eu digo muito a minha frase, né? Eu digo assim, somos todos diferentes sendo iguais. Sendo iguais. Imagina que chato que seria se o mundo fosse todo mundo igual. Todo mundo igual, né? Imagina se todo mundo gostasse disso. Agora, se o mundo fosse todo azul, era bem legal. Eu vejo sempre, tanto na escola que a minha mais velha estudava, quanto nessa que ela estuda agora, que tem algumas crianças com condições especiais que tem um auxiliar, que fica pra ela chama-se atendente terapêutica, que é a famosa AT, né? Na realidade, o Estado de Pernambuco editou uma lei que ela obriga que toda escola, seja ela pública ou particular, que ela faça um plano individual de acompanhamento para criança especial. Apesar de eu não gostar dessa lei, que talvez limita um pouco o acesso à criança, eu vou chegar para matricular a Laura na escola e a escola sabe que ela vai ter uma despesa maior com a minha filha de ter que fazer um plano individual para cada criança. Eu acho que toda escola tem a obrigação de fazer, independente se tenha lá criança especial ou não. Até porque se hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, na sala de Manu não tem nenhuma criança especial, mas a escola deveria falar disso. Então eu acho que esse plano deveria ser obrigatório para todas as escolas. Apesar de não ser obrigatório o atendimento especializado, o acompanhamento terapêutico dentro da sala de aula individualizado, se a mãe sentir que a filha dela precisa de necessidade, foi uma indicação médica, que ela tem um atendente terapêutico, um AT dentro da sala de aula, a mãe tem onde buscar isso. Ela vai buscar na escola pública, através da Secretaria de Educação, ou através da Defensoria Pública, o Judiciário obrigando com que o Estado forneça, ela vai conseguir aquela pessoa específica para ela, para a filha dela, para acompanhar. Então, eu escutei aí esses dias a minha irmã, que não mora aqui, que mora no interior, e eu fiquei um pouco triste. Existia na turma da minha sobrinha uma criança autista. E os pais já têm tudo lá, o custo com tratamento, o custo com plano de saúde, que não é barato, algumas vezes com medicação. E a criança precisava de um AT junto com ela na sala de aula. E ele teve que mudar o filho dele da escola particular para a escola pública e graças a Deus, aí eu fiquei feliz, porque na escola pública o Estado forneceu. Então ele está lá na escola pública hoje, está lá com a AT em sala. Porque na escola particular o pai teve que pagar. Vamos finalizar o vídeo aqui com Mônica. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço por ter falado do tema que é tão importante, né, Cata? Eu acho que se uma mamãe que está em dúvida se talvez o seu filho tenha ou não alguma coisa que precise de intervenção precoce, que precisa de uma ajuda, seja autismo ou qualquer outra coisa, se uma mamãe só já tocar o coração dela para que ela busque mais cedo possível auxílio médico e que tenha uma intervenção precoce, já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu muito a pena.
Então agora eu espero todo mundo, viu? Às 16 horas no segundo jardim, vestido de que cor? De azul, né? De Pra azul. lembrar que todo mundo, que a gente tem um espaçozinho aí na sociedade que a gente precisa ser ouvido. Então todo mundo, domingo, lá na Avenida Boa Viagem, segundo jardim, 4 da tarde, vestido de azul, para que a nossa mensagem chegue em mais e quanto mais pessoas atingidas, melhor, né? Obrigada.